Bem-vindos finalmente ao meu espaço, gente! O tanto que eu tô feliz em finalmente estar na minha casa. A gente já mudou, graças a Deus. Esse último final de semana a gente mudou, na verdade, na quinta-feira passada. E já passamos aqui um final de semana arrumando a bagunça, organizando tudo. E a experiência até o momento está sendo maravilhosa, graças a Deus. Acho que eu não tenho do que reclamar, embora seja muita coisa para fazer. Mas, assim, eu me sinto extremamente grata, gente, de ter mudado, de estar no meu espaço. E o vídeo de hoje não tinha como ser sobre outro assunto, não tinha como falar de outro assunto que não fosse esse. O que eu aprendi vivendo sem meu próprio espaço? Como vocês sabem, não foi uma saga de vídeos, assim, oficialmente, mas eu fiz vários vídeos enquanto eu estava no meu endereço temporário. E foi uma experiência, gente, que eu vou contar tudo aqui nesse vídeo. Não é a questão de ser ingrata, nem nada disso, mas a gente tem que ser grato por coisas que nos fazem bem, não coisas que nos fazem mal. E a experiência que eu vivi foi realmente uma experiência devastadora. Foi, de todas as formas possíveis, ruim. Eu sei que muita gente já viveu experiência semelhante a mim, mas eu posso dizer uma coisa. Eu sempre acreditei na minha vida que eu soubesse lidar com fases difíceis. Sempre acreditei nisso, sempre fui uma pessoa muito, como que eu posso dizer, perseverante, sabe? Não é positiva, mas sempre fui uma pessoa muito perseverante. Porém, entretanto, todavia, viver sem meu próprio espaço me tirou do chão em silêncio de uma forma que vocês não conseguem imaginar. E se você, claro, já viveu experiência semelhante a essa que eu vou compartilhar aqui agora, já comenta aqui embaixo qual foi essa experiência, que eu vou adorar ouvir a sua história, vou adorar ouvir a sua experiência, tá bom? E vamos lá ao vídeo, porque tem muita coisa aqui que eu quero falar. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que trabalho muito autoconhecimento, que vivo o minimalismo na prática. Essa experiência foi algo que realmente me fez por várias vezes acreditar que eu estava perdendo a minha estrutura como pessoa, entende? Então, eu quero realmente ser bem aqui honesta com vocês, porque eu trato de situações, histórias e experiências reais nesse canal, e para mim não faz nenhum sentido esconder realmente como foi para mim difícil viver tudo isso que eu vivi durante quase 3 meses. E eu já vou começar dizendo que nada do que me aconteceu foi uma crise escandalosa em partes. Eu não vou me adentrar em detalhes que são íntimos até para a vida de outras pessoas, tá? Vou respeitar isso porque eu não quero, como eu disse para vocês, não quero que meu vídeo ele chame a atenção por motivos errados. Então, eu não quero assim ganhar crédito baseado na privacidade de ninguém, ok? Não se trata sobre isso. E essa experiência que eu vivi não foi algo que eu poderia explicar apenas em uma frase, só falando assim, foi horrível. Não daria para explicar só em uma frase. E eu só entendi a gravidade da situação de estar sem o meu próprio espaço no momento em que eu vivi realmente assim, no meu limite, sabe? E quando a gente chega nesse ponto de chegar no limite, é que a gente começa a entender de fato que não é exagero, que não é prepotência, que não é ingratidão. E, sinceramente, até hoje, em nenhum lugar, nem dentro da internet, nem fora dela, eu não conheço ninguém que tenha te preparado para viver esse tipo de experiência. Eu já morei na casa de outras pessoas, de favor, inclusive, e eu posso dizer para vocês que eu nunca vivi esse tipo de experiência que eu vivi. Foi realmente, assim, uma novidade para mim. Essa falta de espaço, essa falta de privacidade, no início, ele só parece um desconforto, uma adaptação temporária, algo que você pensa assim, né? Dá pra aguentar. E aí você começa a criar algumas ideias na sua cabeça para tentar se convencer de que aquilo vai passar logo. É só uma fase, vai passar, não é tão grave assim. E com isso, o seu corpo, ele começa a demonstrar
certas agonias antes mesmo da sua cabeça. Você começa a ficar em alerta o tempo todo, você começa a passar a dormir mal e o pior de tudo, gente, você começa a medir cada mínimo gesto que você faz. Ou seja, você começa a pensar em absolutamente tudo, tudo que você faz para não incomodar o outro. E com isso, você vai se perdendo, se diminuindo, se anulando. E quando eu cheguei nessa fase de começar a anular, e vocês sabem, eu tenho criança, né? Então, assim, as crianças, por natureza, elas são barulhentas, bagunceiras, elas correm, elas gritam, enfim, é delas, é normal. Só que quando a gente é o pai e a mãe, a gente sabe lidar com isso. Às vezes, né? A gente tenta lidar com isso, com barulho, com grito, com as crises. A gente procura lidar com isso, mas quando você tá em um espaço que não é seu espaço, como é que você faz? Como é que você faz para controlar a criança, o impulso infantil? Que, na verdade, é isso, né? Não tem outro nome, é um impulso infantil. As crianças, elas não conseguem ainda controlar as emoções como a gente, não tem a maturidade como a gente de controlar as emoções, e eu posso dizer com clareza para você, precisa realmente ter muita maturidade para viver a experiência que eu vivi. E como é que você faz para controlar essa maturidade, para ensinar as crianças que ali não é o espaço, que ali é o ambiente de outras pessoas, que a gente precisa tentar, né, ser um pouco mais cauteloso? Como é que a gente explica isso? Usando, claro, as palavras, mas como é que a gente faz a criança entender isso? Ah, gente. Ah, é realmente assim um desafio, e foram exatamente 75 dias vivendo, e cada dia que passava para mim era a sensação de opa, hoje eu consegui matar outro leão. Era dessa forma. Hoje eu consegui matar outro leão. E eu vou dizer pra vocês, a Maria Paula, de alguns anos atrás, ela não teria essa paciência, ela não teria essa clareza de controlar cada coisinha, cada mínimo detalhe para evitar problemas, sabe? E eu sou uma pessoa, gente, que eu não levo desaforo para casa de ninguém, com autoconhecimento, sem autoconhecimento. Eu aprendi a moderar, sabe? A equilibrar as coisas. Mas, na minha essência, eu sou uma pessoa briguenta, eu sou uma pessoa barraqueira. Eu não sou de procurar confusão com ninguém, obviamente, mas se me encontrar, eu tô lá. É aquele velho ditado, né? Eu pago um boi pra entrar em uma briga e uma boiada pra sair dela. Eu acho que é assim que fala, né? Então, eu sou esse tipo de pessoa. E o que eu mais vivi nesses últimos 75 dias foi isso. Foram motivos para entrar em uma briga. E eu vou dizer pra vocês, eu briguei muito, sabe? Porque, eu não vou deixar que ninguém maltrate meus filhos, que implique com eles sem motivo, sem razão nenhuma. Eu não vou deixar ninguém que faça... Ninguém, gente, ninguém. Pode ser qualquer pessoa. Enquanto estiver falando comigo, ou fazendo, ou me olhando de cara feia, ou me acusando de alguma coisa, e eu também não sou muito de aceitar isso, eu ainda tento relevar, tento me colocar no lugar da pessoa, tento, sabe, ter um pouco mais de controle emocional. Mas quando se trata de meus filhos, meus amores, vocês não fazem ideia, eu viro a onça. E por várias vezes, enquanto eu estive lá, tentando anular o que eu sentia, eu encontrei esses motivos pra brigar. Não tem outra palavra. Eu encontrei esses motivos, sabe? Pra realmente fazer um alvoroço. E por vezes eu
fiz, briguei, discuti, me impus. Por mais clareza hoje que eu não tenho que aceitar tudo. E nessa fase, eu me anulei várias vezes, vocês não fazem ideia. Eu me diminuí várias vezes para tentar evitar qualquer tipo de problema. Mas vocês sabem, quando a gente não é bem-vindo em um lugar, não importa o que a gente faça, as pessoas sempre vão encontrar um motivo para te rebaixar, te humilhar e te diminuir. Então, isso foi o que eu posso dizer. Foi algo que por muito tempo eu consegui manter, sabe? Respirar fundo e seguir em frente, mas algumas vezes eu realmente sair desse modo zen, que eu não tenho modo zen, né, gente? Mas é só para vocês entenderem. Que eu saí, né, dessa bolha de tá me diminuindo e me anulando, e eu precisei realmente bater de frente, sabe? E todas as vezes que isso aconteceu foi por causa dos meus filhos. Não permito, gente. Então, comigo, eu me anulei, eu me rebaixei, eu me diminuí algumas vezes, engoli em seco, mas quando o assunto foram os meus filhos, gente, não deu. Não deu pra conseguir ficar quieta, sabe? Não dá. E durante esses 2 meses e meio, vivendo em um espaço que não era meu, sem a privacidade que eu amo, eu sou uma pessoa que eu amo privacidade, sem silêncio, sem margem para nada. Porque quando você não tem espaço, você também não tem margem. E mais da metade desse tempo em que eu fiquei morando lá, a gente dividia não só o quarto, mas o espaço da cama também era com as crianças, né? Então, eu ia na cama com o meu bebê e com a Antonella, e o Ben dormia no colchão. Assim, como que eu posso dizer? Foram várias semanas, sabe? Dormindo assim, desse jeito, e eu não conseguia nem esticar minha perna, gente. Porque a Antonella dormia atravessada na cama, então eu não conseguia nem esticar minha perna. Foi uma coisa assim mesmo de louco, sabe? A sensação que a gente tinha o tempo todo era que tudo era sempre muito observado, tudo parecia sempre estar errado. Às vezes, só acordar de manhã e estar na cozinha já parecia que a gente estava cometendo um erro. E, claro, né? O que viver sem espaço, sem privacidade traz. Tudo que acontece naquele ambiente acaba sendo culpa sua, né? Então, tudo que acontece é culpa sua, culpa de seus filhos. Qualquer coisinha que acontece é sempre culpa de quem tá ali, né? De quem é o intruso, de certa forma. E, sinceramente, gente, foi o que eu falei uma vez pro meu marido, sabe? Aliás, algumas vezes. Se a gente fosse pra um apartamento que fosse só de um quarto, eu já estaria feliz, porque o nosso objetivo mesmo era sair de lá. A gente foi para lá temporariamente por questões que a gente não conseguiu resolver a tempo, quando o nosso apartamento foi realugado, e a gente teve que ir para lá sem, assim, a gente não tinha esse planejamento. E quando chegamos lá e quando estávamos lá, a única coisa que eu desejava era sair de lá. E, sinceramente, o problema não era nem o aperto físico, não era nem fisicamente estar todo mundo encolhido em um ambiente só. Por vezes, a gente chegou a ficar assim um final de semana inteiro, que inclusive foi o final de semana do Natal e do Ano Novo. A gente precisou ficar o final de semana inteiro no quarto, para não incomodar ninguém, para não trazer mais problema. A gente ficava no quarto, então a gente só saía para beber uma água ou para comer, depois a gente voltava pro quarto, justamente porque o espaço físico não era o que incomodava. O que incomodava era justamente isso, era o fato de você ter certeza absoluta, e isso, na verdade, já tinha sido dito, né, na nossa cara, o fato da gente estar incomodando, da gente ser gente demais, da gente, sabe, fazer barulho demais, da gente falar demais, da gente viver demais. Acho que era basicamente isso. Eu acho que o fato da gente viver demais era o problema, assim, maior de todos, sabe? E, sinceramente, viver assim, dessa forma, muda tudo na perspectiva com que a gente vê a vida, com que a gente vê as pessoas, olha para as pessoas. Inclusive, eu precisei voltar para terapia para conseguir lidar com esse momento. E uma das coisas que eu falei para minha terapeuta foi que eu já não estava mais me reconhecendo, eu estava tão bem psicologicamente, mentalmente, sabe, fisicamente, eu me sentia tão bem. E uma vez que eu estava naquele ambiente que era extremamente tóxico,
eu não estava conseguindo mais me reconhecer, sabe? E isso é muito triste, gente. É muito triste. E eu tô contando pra vocês o meu ponto de vista, mas eu sei que muita gente pode achar que dizer que eu tava chorando de barriga cheia. Mas, gente, vocês não têm ideia do que a gente passou lá. E eu só tô falando determinadas coisas, assim, por cima. Porque eu não vou justamente expor a privacidade de ninguém. Mas vocês não têm noção. Era como se a gente estivesse tentando sempre se explicar por existir, andar com cuidado demais. Sinceramente, isso não é nem maturidade, é sobrevivência. E foi o que a minha psicóloga disse, né? Ela disse, vocês estão no modo sobrevivência e vocês só precisam passar por isso até a data de vocês saírem de lá. O mais duro nisso tudo não foi o cansaço, sabe? Foi aquela sensação constante de você estar incomodando. Isso acaba com qualquer psicológico, gente. A cobrança que a gente acaba se fazendo por saber que a gente tá incomodando é realmente, assim, inexplicável. Nada do que eu estava sentindo era fraqueza minha, mesmo a falta de espaço. Espaço que eu não tinha pra descansar sem culpa. Espaço que eu não tinha pra errar sem o julgamento. Espaço que eu não tinha pra existir sem ter que estar me justificando o tempo todo. Sinceramente, sem esse espaço, a nossa vida ela não flui, ela não anda, ela não vai pra frente. Porque você começa a se sentir como se estivesse em uma verdadeira caixa. E, sinceramente, sem esse espaço, gente, a gente não flui, a gente não... Como que eu posso dizer? A gente não anda, a gente não consegue progredir. É como se você estivesse preso em uma caixa, sabe? Sem conseguir sair dela. E aí parece que a sua vida, ela tá encolhendo, sabe? A gente fala muito de organização, disciplina, autocuidado, rotina. Mas, sinceramente, a gente nunca fala desse espaço. Principalmente espaço emocional. A necessidade que, pro ser humano, é essencial. E falar de espaço, gente, sem ser confundido com luxo, porque muitas vezes as pessoas acham assim, espaço, ter privacidade, sabe? Ter uma vida fluindo é luxo. E, na verdade, isso não é verdade, sabe? Ter espaço não é luxo, não é egoísmo. E não é um conforto excessivo. Quando você perde isso, quando você perde o seu espaço, quando você perde sua privacidade, quando você percebe, olha a sua volta e vê que a única coisa que você tá tentando ter é manter a sua dignidade, gente, é impressionante como o nosso corpo reage de uma forma absurda, sabe? E essas formas absurdas, elas vêm em forma de tensão, elas vêm em forma de raiva, elas vêm em forma de culpa. Gente, para encerrar esse vídeo, eu quero comunicar que esse vídeo ele abre uma sequência muito importante para mim, porque assim, sair desse lugar não foi nada simples. Nem foi só algo físico. Nos próximos vídeos, nos vídeos que virão aqui para esse canal, eu vou falar sobre como organizar uma mudança sem enlouquecer, o que eu decidi não levar para a próxima vida, para minha vida, essa vida que eu estou vivendo já, nova, como retomar um período depois de uma fase tão difícil, essa sequência, o que mudou quando finalmente eu voltei para casa, ou melhor, quando finalmente eu cheguei em casa. Esses vídeos, gente, estão incríveis. Eu conto com vocês para acompanhar toda essa sequência que realmente foi uma experiência para mim, onde eu quero muito compartilhar com vocês, porque mudou muita coisa em mim, não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, e eu quero compartilhar tudo aqui com vocês. Eu sei que a gente não costuma ver e nem ouvir muito sobre isso, as experiências da vida das pessoas, principalmente em relação a essa questão, é algo que acontece muito, mas que ninguém compartilha, sabe? E eu quero compartilhar essa experiência com vocês, porque eu acho que vai ser, assim, de inúmera ajuda para quem tá passando por isso e para quem, de repente, em algum momento pode acabar passando. A gente não conhece o futuro, né? E vocês vão acompanhar tudo isso, porque nos próximos dias essa sequência ela vai pro ar e vocês vão poder acompanhar tudo isso e continuar me acompanhando por aqui, né? Que é algo que eu adoro muito falar
falar de minimalismo, autoconhecimento, rotina. Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou pelo menos um pouquinho, já, claro, né? Deixa seu like para eu saber que você está aqui comprometida comigo. E se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrita. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!